Começar aí o nosso conteúdo de hoje. E antes, de eu seguir com o conteúdo, eu tenho mais algumas coisas teóricas aqui para passar para vocês. Então, vamos lá. Semana passada nós conversamos sobre variáveis, falamos sobre constantes, né? Então, variável eu posso alterar o valor dela dentro do funcionamento do programa, né? Por exemplo, o Matheus vai fazer o cadastro lá numa rede social. A senha que ele digitou é uma variável, porque ele pode alterar ela mais para frente, no futuro. Claro, vai ter alguns cuidados, algumas verificações. Vamos verificar se o Matheus é o Matheus mesmo, que está pedindo a alteração dessa senha, mas ele pode alterar. A constante, só quem pode alterar ela é o programador dentro do programa. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplo. Semana passada a gente falou de jogar pedra, né? Do alto do prédio. Vamos imaginar aqui, ó. Nós temos uma rodovia. Então, rodovia. E aqui nós temos um... Opa! Aqui nós temos um radar. Então, radar. Tá? Então, radarzinho, bonitinho. Tá aqui. Quando passa um carro aqui, o radar ele vai fazer uma verificação da velocidade desse carro. Certo? É assim que funciona um radar. Esses radares que a gente tem na rua, na rodovia, ele funciona dessa forma. Ele fica o tempo inteiro fazendo uma verificação. Tá? O tempo todo ele está captando tudo que está passando ali. Quando o carro passa, ele vai fazer uma lógica, ele vai pegar e vai fazer a seguinte verificação assim, ó, se velocidade do carro for menor ou igual ao limite, então só vou pro lado aqui, então. O que ele vai fazer? Então vamos abrir, vamos fechar aqui. Ele vai falar o quê? Deixe o carro passar. Certo? Se não, vamos abrir um aqui e fechar um aqui. Se a velocidade do carro for maior que limite e menor ou igual a limite mais 10%, abre e fecha. O que ele vai fazer agora? Emitir multa de, sei lá, 5 pontos na carteira e fotografar. Então, ó, vamos lá. Abrimos, fechamos, abrimos, fechamos. Não, abrimos outro aqui dentro. Eu tenho um se não. Vamos lá. Se não. Multa de 7 pontos na carteira e fotografar. Fechei aqui e fechei o outro senão lá de cima. Então,
É isso aqui, mais ou menos, gente, que o radar lá na rua vai fazer quando você passa. Vocês já tinham parado para pensar que tinha um programa rodando por trás do radar? Lógico que não é escrito dessa forma. Ele está escrito em linguagem de código, que vai variar de qual é a ferramenta que foi usada, né? Se eu usei um Arduino, se eu usei... O que eu usei, tá? Mas a estrutura da linguagem em si, ela não vai mudar. Então, o que eu vou fazer é isso aqui, certo? Vamos tirar um print aqui para mandar para vocês esse desenho da nossa estrada com o nosso radar. Vamos até colocar aqui uma legenda. Radar. Ó. Beleza. Então, até aqui, gente, sossegado? Sim. Então, vamos agora lá para o nosso .NET Fiddle. Ele ainda tá até com aquele programinha que eu rodei semana passada, hein? E vamos mudar o conteúdo dele aqui. Nós vamos chamar agora a nossa classe de teste de constante, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui dentro do teste de constante? Vamos lá. Então, eu vou criar uma classe chamada classe, certo? E dentro dessa classe, nós vamos declarar algumas coisas. Então, vamos lá. Então, ó, já corrigiu o erro ali, vocês viram? Então, vamos lá. Eu vou declarar, então, primeiro uma variável, ó, public int x. Então, vamos lá. Public significa que essa variável é do tipo pública e ela pode ser acessada em qualquer área do programa. Int significa que essa variável vai trabalhar com que tipo de informação? Com o número inteiro. Inteiro. Então vamos fazer um comentário. Olha só, gente. Lembra que eu falei para vocês da importância dos comentários? Como que eu comento? Olha só, eu abro o comentário com barra asterisco e fecho com asterisco barra, inverto. Tudo que eu escrevi aqui dentro para o programa não existe. Tá? Então eu vou colocar aqui. Esse comando atribui o valor. Este comando cria uma variável x do tipo inteiro. Vamos fazer outra aqui. Public int y. Então, vou até copiar esse comentário aqui. Só tem que tomar cuidado. Lembrar que aqui dentro do comentário eu falei x, então eu tenho que mudar para y. Então, vamos lá. Vou criar agora uma constante, olha só. Como que eu crio uma constante? Public const int. Então, criei uma constante, const de constante, do tipo inteiro. Vou chamar ela de C1 e vou atribuir a ela o valor de 5. Então, vamos lá. Este comando cria uma constante, o ponto entre parênteses, const, opa, do tipo inteiro também. Beleza. Agora eu vou pedir para fazer uma outra constante, olha só.
int também, chamada C2. E a C2, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a C1 e somar com 5. Então, toda vez que eu chamar a C2 no meu programa, o que ela vai fazer? O que ela vai me retornar? Que valor que ela me retorna? C1 mais 5. Ela sempre vai me retornar 10. Por que 10? Porque eu falei que a constante C1 vale 5, né? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar o fone, que o som de vocês está muito baixinho aqui pro tio. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, então tá bom. Agora eu ouço vocês melhor. Então, aqui eu vou colocar, então, esse comando cria uma constante C2 do tipo inteiro. O que acontece? Olha só, gente. Qual que é a diferença aqui que a gente tem que ficar atento? Ó, na variável, eu não tenho nenhuma palavra reservada. O que é uma palavra reservada? São essas palavras que mudam de cor aqui, ó. Na constante, eu tenho a palavra const reservada para definir que aquilo é uma constante. Se não tiver essa palavra, o programa assume automaticamente que aquilo é uma variável, ok? Então, vamos lá. O que eu quero fazer agora? Vamos lá. Eu quero que eu pegue a minha classe, então, public classe vai receber os seguintes parâmetros. Um inteiro chamado P1, minúsculo, e outro inteiro chamado P2. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou inicializando agora a minha classe. O que eu fiz? Vamos entender. Ó. Dentro da minha classe, eu defini o que tem que ter. Agora eu vou inicializar a classe. Eu vou falar o que vai ocorrer dentro dela, certo? E aí, dentro dessa classe, eu vou receber o seguinte. X vai receber o valor que está em P1. E Y vai receber o valor que está em P2. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se quiser colocar isso aqui, ó, sem espaço entre eles, não tem problema nenhum, tá? Eu coloco porque eu acho que é mais fácil da gente visualizar o programa depois, entender o que está acontecendo. O que é mais fácil de eu entender? Eu pegar esse comando x espaço igual espaço P1 ou y igual P2, tudo junto. Eu acho o primeiro mais prático, tá? Mas aí vai de cada pessoa, fiquem à vontade. O que não pode faltar mesmo é o Ponto e vírgula. ponto e vírgula. Faltou ponto e vírgula, o negócio desanda, tá? Então vamos lá. Então, fechei aqui, fechei mais uma. Agora vamos trabalhar a nossa classe principal. A classe principal, gente, né? Public Static Void Main. Tá? O que ela faz? Ela é uma classe estática, ou seja, ela sempre vai estar ali. Void significa que ela vai retornar para mim nada, ela não vai exigir aqui no final um comando return, tá? Vocês podem ver o seguinte, se eu tirar o void, vai dar erro, quer ver, ó? Agora, se eu escrever aqui embaixo, return, e eu passar o código do que eu quero dentro do return, ele some esse erro, tá? Então, toda classe
main, toda classe principal, ela vai sempre ser do tipo público, porque eu preciso que o programa inteiro possa acessar. Estática, porque ela vai ser inicializada automaticamente com o programa. Void, ela não exige retorno e a gente sempre chama ela de main, tá? Então, beleza. Dentro da classe main aqui, eu vou fazer o seguinte. Classe. Tá? Eu vou chamar de MC. Vai receber uma nova new classe. Vocês estão vendo que ele está me dando a opção aqui, ó, o que, que eu preciso chamar? Por quê? Porque eu falei que a classe ela recebe primeiro um int do tipo P1 e depois um int do tipo P2. Eu preciso escrever de novo int e tal? Não, eu vou aqui e vou colocar os números que eu quero. 11, ele já está me indicando agora que é o P2. E eu quero, então, agora eu vou pôr 22. Tá? Então, o que, que eu fiz aqui, gente? Eu defini os valores para P1 e P2. Consequentemente, pelo nosso código, eu estou definindo valores para quem? X e Y. Tá? Então, agora, depois que eu defini isso, eu quero imprimir isso na tela. Então, vamos lá. Console.writeLine está aqui embaixo. Marcelo, eu preciso escrever inteiro? Não, gente, você pode ir lá e selecionar o que você quer. Ninguém precisa ficar digitando o texto inteiro quando não precisa, tá? Então, vamos lá. Eu quero que ele mostre para mim qual o valor de x. Então, x vai ser igual ao que está na posição 0 do meu ponteiro. E y vai ser igual ao que está na posição 1 do meu ponteiro. Então, o que é a posição do meu ponteiro? Vamos lá. O primeiro número aqui, ele é a posição 0. O segundo número é a posição 1. Se eu tivesse mais um número, que posição que ele seria? O 2. O 2, né? Só que agora eu preciso falar para ele da onde que ele vai pegar essas informações. Porque se eu imprimir isso aqui agora, vamos ver o que vai mostrar? Ele está mostrando o que para mim? 0 e 1. Mas foram esses os valores que nós demos para x e y? Não, foi 11 e Não, 22. então agora eu tenho que definir para ele da onde ele chama isso. Então, eu vou chamar isso do MC, porque nós chamamos aqui dentro de MC. E quero que ele pegue o valor de x. E depois eu quero o MC que pegue o valor de y. Se eu rodar agora, muita atenção no que está mostrando aqui embaixo. Vamos de novo. Na verdade, eu vou fazer até diferente, quer ver? Para mostrar a diferença. Eu vou imprimir os dois. Então, opa, faltou o quê? Ah, faltou uma vírgula aqui. Não. Vamos ver. Na linha 40. Não, linha 23. Ah, aqui a vírgula. Vamos lá. Aê. Então, ó. No primeiro que eu não falei para ele o que pegar, o que, que ele faz? Ele imprime o que está escrito dentro das aspas, que é um texto. No segundo, eu estou falando para ele o que, que eu quero que ele substitui para mim. Então, ele pegou 11 e 22. Vamos pedir também para ele imprimir agora as nossas constantes, que a gente mexeu nas variáveis. Tá? Por quê? Porque se eu vier aqui ó, e fizer o seguinte, x, P1 recebe 20,
Ele não vai deixar porque eu declarei ali em cima, mas quer ver? Vamos lá. Classe NC recebe. Vamos ver se vai dar certo. Uma nova classe. Agora eu quero que ele mostre para mim 15 e 30. Ele continuou não mostrando. Por quê? Porque... Cadê? Ah, porque eu chamei o negócio errado, né, Marcelo? Olha lá. Chamou primeiro aqui o 0 e 1, o 11 e 22, e depois que eu declarei 15 e 30, ele chamou aqui para mim, ó, 15 e 30. Então, o que acontece, gente? Porque isso são variáveis. Agora, a nossa constante, eu não consigo mudar ela aqui dentro. Para eu mudar ela, eu tenho que fazer o quê? Vir aqui e alterar. Se eu quiser que C1 mude para 6, o que eu tenho que fazer aqui? Vir aqui e mudar para 6. Tá? Então, agora vamos lá, vamos pedir para ele imprimir também para a gente as nossas constantes. Então, vamos lá. Console. Ponto. WriteLine C1 igual posição 0. Sempre a primeira posição é 0, hein, gente? Nunca é 1. C2 igual posição 1. Agora vamos falar para ele da onde que eu quero que pegue. Eu quero que ele pegue da classe ponto C1 e classe ponto C2. Então, vamos lá, rodando. O C1 a gente declarou a constante sendo 5. C2 era C1 mais 5. Então eu tenho aqui que C2 igual a 10. Tá? Gente, esse exercíciozinho, tirando essa alteração que eu fiz de inventar uma outra classe aqui, né, a NC, tem na apostila de vocês, para quem quiser testar ele no .NET Fiddle, ele começa no finalzinho da página 121. Tá? Outra coisa, gente, muito cuidado aqui. Por quê? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Ele não tem opção de aumentar a letra. Deixa eu ver se assim melhora. Tá um pouquinho maior a letra, né, gente? Se vocês repararem aqui, ó, sempre um comando eu faço ele com parênteses. Mas aqui não é parênteses, hein, gente? Que eu usei. Então, se eu não fizer certinho isso, eu tenho problema. Eu não vou conseguir rodar, tá? Agora, vamos ver algumas coisinhas aqui. Deixa eu criar um novo. Se colocar ao contrário o negócio, em vez de o parênteses colocar o Chaves. Aqui, ele também vai dar erro. Olha lá, ó. Nem se trocar, tipo, o Chaves pelo parênteses ali dentro. Não. Não vai. Não vai porque são comandos reservados, são comandos próprios para cada parte do programa. Tá? Deixa eu criar um outro para eu mostrar uma outra coisa para vocês. Na verdade, fazer diferente. Vamos lá. Deixa eu voltar na nossa lousa. Então, voltamos aqui para a lousa. Deixa eu apagar ela. Cadê? Para apagar a lousa. Vamos lá.
Clear all drawings. Então, sempre que a gente vai trabalhar tanto com uma constante quanto com uma variável, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, tá? Então, quais são essas regrinhas? Vamos lá, gente. Uma variável ou constante não pode começar com um número. Tá? Então, eu não posso chamar... Então, vamos escrever aqui. Por exemplo, eu preciso de uma coisa dentro do meu programa que vai medir 5 minutos. Então, eu quero criar lá a constante 5 minutos. O programa não vai aceitar esse comando. Ele vai dar erro. Ele não vai aceitar essa variável. Eu posso mudar ela para as seguintes alternativas. 5 minutos ou 5 minutos. Tá? Então, eu nunca posso começar com número, uma variável. O programa não permite. Ou eu começo com a letra, ou eu começo com um underscore. Tá? O pessoal chama de underline, aí o nome correto é underscore. Outra coisa que a variável precisa. Uma variável barra constante não pode ter espaço em branco. Então, se eu quero criar essa nossa variável, vamos lá de novo. Por exemplo, a nossa variável ali de cima, 5 minutos, também não pode. Tem que ser junto. Então, eu tenho que fazer ela 5 minutos. Ou, como seria o mais correto, 5 minutos. Tá? Então, vamos marcar aqui que esse aqui também não pode. Outra coisa, gente. Pelo amor de qualquer divindade na qual vocês acreditem, uma variável barra constante não pode nunca ter acentos e nem cedilha. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da apostila. Não precisa nem ser da apostila. Eu quero uma variável que se chame botão conectar. Ele vai dar erro, porque eu tenho um til aqui. Eu teria que fazer o que, então? Botal conectar ou btn conectar. Tá? O programa não vai reconhecer variável com acento. Ele vai achar que é um erro. A única coisa que pode ter acento dentro do programa é texto. Então, texto é aquilo que vai estar entre as aspas. Tá? Eu posso lançar lá no meu programa João. Eu posso lançar lá botão, salário, mais. Na variável, eu não posso declarar dessa forma. Tá? E aí, sempre... Então, vamos lá. Sempre dê preferência pelo camel case. Já expliquei para vocês o que é o camel case? Ainda não. Não. O que é o camel case? É o caso do camelo. Então, o que é o camel case? Como que eu, por exemplo,
O camelo ele tem as corcovas, né? 2 corcovas. Então, sobe, desce, desce. Imagine um monte de camelo um na frente do outro. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Como se fosse uma onda lá de física, para quem já estudou em física. Então, o que que acontece? Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, botão conectar e não tudo minúsculo? Eu poderia colocar assim, data de nascimento. Então, ó, eu sempre começo minúsculo, é padrão isso para qualquer linguagem de programação. Mudou de palavra, primeira letra maiúscula. Desceu a corcova do camelo, subiu de novo. Se tivesse mais uma palavra aqui, maiúsculo de novo, tá? Então, sempre dê preferência pelo uso do camel case, ok? E por último, e essa última não tem aí na apostila, tá, gente? Então, eu vou mandar o print disso aqui depois no grupo. Guardem, isso aqui é importante, gente. Então, o que é o último que eu tenho que falar aqui que é importante? Dê preferências por nomes que sejam fáceis de entender o significado da variável. Se possível, nomes curtos. E normalmente a gente usa um substantivo. Ai, o que é substantivo? Quem lembra o que é substantivo lá da escola, gente? Ixi, agora deu branco. Agora deu branco. Então vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui. A gente tem as duas principais classes de palavras são substantivos e verbos. Substantivos dão nome para as coisas. Então, por exemplo, celular, a palavra celular é um substantivo. Mateus é um substantivo. Ana Carolina são 2 substantivos. Ana Carolina. Ventilador, substantivo, tá? Então, normalmente para as variáveis e constantes, normalmente eu vou usar sempre um substantivo, tá? Para as minhas ações, lembra dos métodos que nós falamos lá atrás? Para os meus métodos, normalmente eu vou usar um verbo, mas não é obrigatório, tá, gente? Isso é padrão, mas ok. Mas por que é importante a gente falar que o nome fácil de lembrar? Já pensou se você precisa colocar lá um botão? Você precisa criar um botão para fazer login. Qual seria o nome mais fácil para a gente lembrar que aquele botão é o botão de login? Conectar. Conectar, mas poderia ser, por exemplo, botão login, para me indicar que aquilo é um botão também na variável, na hora que eu precisar chamar ela. Tá? Então, olha só. É muito comum a gente colocar também o tipo. Então, se é um botão, a gente coloca botão. Se é um texto, a gente põe lá um TXT, tá? Então, botão login. Aí vai lá o cabeção do programador e ele escreve lá assim, ó. Botão do meu amor. Aí o Matheus chega lá para trabalhar, mexer nesse programa, que agora ficou na mão dele esse código.
Você vai adivinhar o que diabos é botão do meu amor? Não. Não, né? Por quê? Porque ele não sabe o que passou. E mesmo que fosse ele que fez, foi ele que fez, ele colocou, ele estava apaixonado, ele colocou ali botão do meu amor. Só que aí ele volta, fica um ano sem mexer nesse programa. E aí ele volta para mexer nele. Será que ele vai lembrar o que fazia o botão do meu amor? Com certeza não. Com certeza não. E aí, se ele não comentou, né? Se ele não fez lá o comentário, aí lascou. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado nisso aqui. Tá bom, gente? Então, o melhor nome sempre é aquele que fica fácil de bater o olho, eu entender o que é que está acontecendo. Outra coisa, vamos lá. A gente tem alguns tipos, né? A linguagem C#, ela é uma linguagem tipada. Ela tem tipos diferentes para coisas diferentes, certo? Então, para que as coisas funcionem adequadamente, eu tenho que falar qual é o tipo de estrutura que eu vou utilizar. Então, se eu falo int, eu vou usar um número inteiro. Se eu falo string, eu falo para ele que eu vou usar uma cadeia de caracteres, tá? Caracteres pode ser letra e pode ser número. Então, por exemplo, eu posso fazer uma string Marcelo. É uma string? Sim. Eu posso fazer uma string Marcelo. Vamos pôr entre aspas para indicar que é string. Só que no lugar do O eu ponho um 0. Daria certo. Daria certo também. Ele vai reconhecer, porque o string ele aceita número e ele aceita letra. Qual é a pegadinha? Quando eu coloco string, Marcelo, então eu vou fazer lá um string na minha variável, né? C1 vai receber 5 e uma string C2 que vai receber 6. Ponto e vírgula. E aí eu quero uma terceira string. Eu quero que ela faça para mim uma C3 que vai fazer C1 mais C2. E sabe o que vai me retornar isso aqui? Erro. Por que vai me retornar erro? Primeiro, string ela tem que estar entre Aspas não. Parênteses. aspas. Pode ser aspas duplas. Não, no C# tem que ser aspas duplas. No Python pode ser simples. E tem um outro problema. Ele não armazenou o número 5. Ele armazenou o caractere 5. E aí eu não consigo fazer soma de caractere. Eu só consigo fazer soma de número. Tá? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre os tipos de dados. E nós vamos começar a fazer mais um outro programinha, tá? Por enquanto, começando ainda com esses mais simples, mas para a gente treinar soma, subtração, multiplicação aí de variáveis. Ok, gente? Ok. Muito obrigado pela participação dos senhores. Espero vocês semana que vem no nosso horário de sempre. Até lá! Até. É.